Paz do Senhor, amadas, boa tarde. Palavra para o nosso coração, que nos fala sobre Jonas. Quando Deus traz a palavra, Jonas, o profeta, e manda que ele se levante, né, e fosse para a cidade de Nínive, clamar contra ela, clamar contra os seus pecados, pois a sua malícia, né, seus pecados já havia chegado até o Senhor. Mas a palavra vai dizer no verso 3, que Jonas se levanta e foge da face do Senhor e vai para Tarsis. E pega um navio em Jope, desce para Tarsis, né? E lá ele foge de diante, né, da face do Senhor. Mas o versículo 4, o qual deixo para a nossa meditação, diz que o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade e o navio estava a quebrar-se. Amadas, em nome de Jesus, que nós venhamos obedecer, né? Obedecer o que o Senhor tem nos ordenado a fazer, nos ordenado a falar, né? Aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos, que nós não venhamos voltar atrás, que nós não venhamos a correr, a fugir do chamado a qual o Senhor tem nos chamado. O Senhor nos chamou para realizar uma grande obra. O Senhor colocou algo maravilhoso em nossas mãos para executar aqui na terra. E nós não podemos fugir, né, desse chamado. Nós não podemos fugir daquilo que o Senhor tem nos entregado, pois o Senhor é um Deus a qual está com seus olhos como chama de fogo, olhando para nós, né? Atentos à nossa vida, todo o nosso mover, né? A Bíblia vai dizer que Ele sonda nosso falar, né? Ele conhece o nosso deitar, nosso levantar. De longe entende a gente muito bem e sem que haja uma só palavra em nossos lábios, que tudo Ele sabe. Então não adianta fugir, né, do chamado do Senhor, do propósito do nosso Deus, porque senão pagaremos um preço a qual talvez nem suportamos, né? Assim como Jonas pagou o preço. O Senhor chama Jonas para uma obra, uma grande obra, levar mensagem de salvação de arrependimento para aquele povo, para os ninivitas. Mas ao invés de Jonas obedecer, Jonas corre e se esconde, toma um rumo contrário daquilo que o Senhor lhe ordenou. Tenhamos cuidado, que grande foi as descidas de Jonas, né? Desceu para Jope, desceu para um porão, né, num navio, e por final desceu para o fundo do mar, no ventre de um grande peixe. Que tenhamos cuidado, porque nós não somos daquele que recua, né? O Senhor não nos chamou como covarde, o Senhor não nos chamou para voltar para trás, o Senhor nos chamou como valentes, valorosos do Senhor, para fazer o querer do nosso Deus, que nós nos coloquemos à disposição e digamos sim para o Senhor, né? Senhor, eis-me aqui. Não é fácil, muitas das vezes há um preço tão grande a ser pago, mas o Senhor tem nos ajudado, nos sustentado, cada dia tem nos fortalecido para continuarmos de pé e fazer exatamente aquilo que Ele tem nos ordenado, colocado em nosso coração para fazer. Entendemos por esta palavra também que ninguém é insubstituível, amado. Não, nós não somos insubstituíveis. O Senhor pode substituir a mim e a você e levantar uma outra pessoa e colocar no lugar para fazer aquilo que eu ou você não queira fazer. É verdade, mas eu entendo que o Senhor, quando escolhe alguém, que o Senhor sela com um chamado, para um propósito, que não adianta correr. Não adianta fugir. Que o Senhor quisesse levantar um outro profeta,
colocar no lugar de Jonas para ir para Nínive, o Senhor faria isso. Levantaria alguém para fazer o que Jonas não queria fazer. Mas o Senhor estreita a terra de Jonas de uma tal forma que não tem jeito, de maneira que ele acaba sendo levado, ainda que ele não foi com seus próprios pés, pela sua própria vontade, mas acaba sendo levado por um grande peixe e lançado nas areias, né, daquele mar, nas terras ali. E ele teve que ir e levar a palavra, ele teve que fazer aquilo que Deus já havia lhe ordenado fazer. Não somos insubstituíveis, mas a gente entende que quando Deus escolhe, Ele chama, né? Ele capacita, Ele nomeia e Ele diz vá. Então não adianta correr, não adianta se esconder, porque o Senhor trará meios para que o fugitivo volte e vai exatamente fazer aquilo que ele determinou que façamos. Que nós venhamos nos colocar, não como servos desobedientes e rebeldes à voz do Senhor, mas que venhamos a nos levantar na obediência da palavra do nosso Deus e dizer: Senhor, eu não posso, eu não tenho, eu não faço, mas o Senhor pode, o Senhor faz, então me capacita. É dessa forma que o Senhor quer, corações quebrantados, né? Diante dele, para ele usar. Vasos que se rendam diante do Senhor, né? O coração contrito ao Pai, para que ele faça aquilo que a gente não pode, mas o Senhor pode fazer. Amém, amada? Deus abençoe. Em nome de Jesus, que não venhamos esperar o Senhor mandar um grande vento sobre nós, para depois irmos fazer aquilo que Ele tem nos ordenado a fazer. Que de boa vontade, de bom grado, com todo temor e tremor, venhamos a obedecer à voz do Senhor e fazer aquilo que Ele tem nos determinado a fazer. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Recebe esta palavra aí e obedeça às diretrizes, né? Obedeça à direção do Senhor, a voz do Senhor teu Deus.